Aqui vamos resolver um exemplo aqui de problemas que envolve o que? Calor latente. Olha aqui, ele fala assim, ó, um bloco de alumínio de massa, quanto que é a massa desse alumínio aqui? É 500 gramas, tá vendo? E que estão a temperatura de quanto? De 80 graus Celsius. Aí ele fala aqui, ó, depois, determine a massa, tá? Determine a massa de gelo a 80 graus, a 0 graus Celsius, quer dizer, a massa desse corpo aqui, ele quer que é o gelo, você vai ter que achar. E que está a 0 graus Celsius. E que esse gelo aqui, ó, vai entrar o que? Em contato com alumínio. E vai se obter o que? Um sistema alumínio-água a 0 graus Celsius. Aí dá o calor específico do alumínio, que é 0,21 calorias por grama vezes grau Celsius, e dá o calor latente de fusão do gelo, que é 80 calorias por grama. Aí ele pede para você achar a massa desse gelo. O que você tem que entender? A gente não aprendeu o princípio da igualdade das trocas de calor. Então eu tenho a quantidade de calor que esse alumínio vai receber, mais o que? A quantidade de que? De calor que o gelo vai receber, certo? Então, ó, tem que dar o que? Zero, que a gente aprendeu, certo? A soma da quantidade de calor do alumínio mais a quantidade de calor do gelo tem que dar zero. Então, pensa comigo aqui, ó. A quantidade de calor do alumínio está relacionado o que? Com massa do alumínio vezes o que? O calor específico, né? Calor específico é um C minúsculo, né? Que ele representa calor específico do material por C minúsculo, certo? Que é o valor de quanto? O valor de... Aí tá ali, ó, 0,21. Então eu sei que esse C aqui representa o calor específico do alumínio. Vezes o que? A variação de temperatura. A variação de temperatura eu falo que é o que? Delta T. Deixa eu arrumar esse delta T aqui, peraí. Então vamos lá. Deixa eu arrumar o delta T aqui. Delta T. Aí eu tenho a quantidade o que? De calor do gelo. Mas só que o seguinte, esse calor do gelo aí está relacionado com um calor latente. Então no calor latente eu tenho o que? Massa do gelo vezes o que? O calor latente o que? De fusão do gelo, certo? Que vai ser o que? Igual a zero. Aí eu tenho que a massa do alumínio. A massa do alumínio é quanto? 500. O calor específico do alumínio é quanto? 0,21 vezes a variação de temperatura. Repare o seguinte, o alumínio está a 80 graus Celsius. Esse 80 graus Celsius dele aqui, ó, representa o que? A sua temperatura, o que? Inicial, tá? Então esse 80 graus Celsius aqui é a sua temperatura inicial. E ele vai entrar em contato que com o gelo, certo? Que é o que? Que está a 0 graus Celsius. Então, quer dizer, eu vou ter o alumínio que está a 80 graus Celsius, depois ele vai chegar numa temperatura de 0 graus Celsius. Então, eu sei que 0 graus Celsius é essa temperatura final, menos a temperatura inicial que é 80, certo? Por quê? Esse ΔT aqui, ó, ΔT é uma coisa que eu escrevi assim, quer ver? Deixa o cursor aparecer aqui, peraí. Aí, mesma coisa que esse ΔT, mesma coisa que temperatura final menos temperatura inicial. Então, ó, temperatura final do alumínio vai ser zero, temperatura inicial dele era 80, então 0 menos 80, tá vendo? Que é a formulazinha, ó, temperatura final menos temperatura inicial. Aí eu venho aqui, ó, mais a massa do gelo. Quanto que vale a massa do gelo? Eu não sei, então vou repetir. Vezes o calor latente
de fusão do gelo, que é quanto? É 80, que vai ser igual a zero. Aí eu venho resolvendo, ó, 500 vezes 0,21, né? Aí eu tenho que fazer a continha. Como é que eu posso sair disso aqui? Vai lá e multiplica, ó, 500 vezes 0,21, repete os dois zeros e faz lá, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 0, 0, abaixo 1, vai ficar o quê? Como tem duas casas decimais aqui, eu coloco a vírgula aqui, vai dar o quê? 105 vezes o quê? 80 graus Celsius menos 80 graus Celsius, vai dar quanto? Vai dar menos 80. Vai ser, então eu vou ter 105 vezes menos 80, mais a massa do gelo que eu quero assar, né? Vezes o que? O, aqui ó, calor latente de fusão do gelo, que é 80, certo? Então quando eu multiplicar mg vezes 80, vai dar o que? Eu posso até arrumar aqui de uma vez, ó, 80 mg. Vamos, deixa eu arrumar aqui, deixa o cursor aparecer um pouquinho, para me ver uma posição que tá. Pera aí. Que ele tá fugindo aqui, pera aí. 80 mg, que é igual a zero. Ó, a água vem resolvendo, ó. 105 vezes menos 80 vai dar quanto? Menos, repete o zero do 80 e faz 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 0, 0. Abaixo 4. 8 vezes 1, 8. Tá vendo? Aí, quanto que eu vou ter? Menos 8.400 mais 80 mg, que é a massa do gelo, que é igual a zero. Isso aqui é uma equação, certo? Se é uma equação, quem tem letra de um lado, quer dizer, 80 mg, que é a massa do gelo que eu estou querendo achar, menos 8.400 vai para o outro lado, o que? Mais 8.400, tá vendo? Aí eu vou fazer massa do gelo é igual a 8.400 dividido por 80. Aí eu vou lá, ó, simplifico. 840 dividido por 8 vai dar quanto? Vai dar 105. Então eu vou ter o que? 105 que? Gramas. Quer dizer, qual que é a massa desse gelo aqui que eu estava procurando? 105 gramas. Aí, achei, ó. Tá vendo?